No vídeo de hoje, vou te ensinar tudo o que aprendi. Xadrez simples é o caminho, então não. Londres, peão em E4. Essa abertura pode te levar aos 2.000 pontos, acredite. Não precisa inventar moda, nosso plano é desenvolver os cavalos. Traga a torre para o jogo e acredite nisso, esse é o plano. O senhor garoto avança o peão, vida simples, pula e ataca o peão. O mano demorou, talvez estivesse comendo biscoitos com leite, ele pode pular para defender. E então temos a escolha de trazer o bispo ou pular com o cavalinho. Podemos escolher o nosso veneno. Ambas são razoáveis, então vamos manter simples. Isso se chama o jogo italiano. Parece que isso se chama Gambito Ross. Provavelmente o garoto assistiu a algum vídeo no YouTube atacando assim. Você deveria saber quando alguém joga um gambito oferecendo um peão. Então, claramente, você não deveria aceitar, já que não sabe lidar com isso. Você pode jogar de modo simples, avançar e proteger, mas ele provavelmente sabe como responder. Então, sempre que eles avançam um peão assim, ou F4 em algum tipo de gambito do rei, a melhor coisa a fazer é quebrar o centro. É como a regra de ouro, ou como você quiser chamar. Ele captura, você pode recapturar. O cara cutucou o peão. Sem problema, posso deixar ele capturar ou voltar. Ambos estão bem, sem preocupações, vamos voltar. Deixa trocar o cavalinho pelo peãozinho, não é o fim do mundo. É assim mesmo, você pode dizer, peões dobrados, estou fraco, Magnus pode perder. Você não é o Magnus, você é burro. Mas, ao dobrar esses peões, você abre uma coluna e ganha compensação pelos peões dobrados. Ok? Ainda posso capturar, mas está protegido, então não está mais de graça. Mas esse aqui está de graça, posso simplesmente pegar. Talvez eu devesse pegar esse primeiro porque estou com medo. Se eu pegar aqui, ele pode pegar e nos incomodar. Pode ser complicado, ainda me preocupo que se eu pegar, ele avance e incomode. Vamos manter simples. Pegue o peão. Se ele pegar aqui, trocamos o grandão. Depois ele nos incomodou. Faz sentido. Eu posso entrar com um ataque chique de rainha cedo, mas parece bem forçado. Então vamos só voltar para casa. Atacar esse peão. Atacar esse peão. Se ele pegar, acho que agora a gente pode fazer. Dama dá cheque. Sem avanço de peão, garantimos a torre com esse cheque. Sabe, quando não tem peão aqui, o cheque de rainha fica realmente problemático. Se ele move o rei, é só triste. Se avança o peão, ficam rei e torre tristes. Ele vai lá, mano, o peão morre, cara. Olha só. Ele achou que estava sendo super esperto ao jogar primeiro o intermédio para cutucar o cavalo, mas agora ele não tem o peão F. Esse é o problema. Ao jogar todos esses gambitos, eles enfraquecem o rei, e se você simplesmente ficar sólido por 4 ou 5 lances, você ganha a torre. Ataque o rei, capture a torre, e aí é hora de desistir, praticamente. Não sei como ele pode sobreviver. Talvez jogue o cavalo aqui e capturamos a torre. Ele move o rei e diz, posso capturar o grandão, mas é falso. O grandão é ágil, enxuto, não é gordo e não ficará preso no pote de biscoitos. Pegue a torre e fuja. E agora o cavalinho está sob ataque, então é preciso salvar o cavalinho de alguma forma. Talvez eu vá mais forte aqui para cravar, mas não dá. Tem um cavalinho ali e talvez um movimento pulando para atacar forte. Isso não prende porque o cavalo está caindo. Uma rainha aqui pode ajudar a proteger. E aí talvez o mano consiga jogar tipo, vou te prender, mas esse peão está sempre morto. Tchau, mano, avança o peão. O cavalinho morreu. Agora temos uma peça e uma torre a mais. É mais 8, segundo o chess.com. Você está feliz. Mano, tentou te enganar com uns gambitos bobos desses que ele viu, sei lá, no Gotham Chess ou algum outro moleque. E agora ele está chorando. E esse peão também está caindo. Isso dá um cheque nele. E aí a gente entrou nessa também. Sim, a gente não devia sair pegando doce à toa. Só fica de boa e faz o rock. Fica de boa e faz o rock. Agora a gente pode pegar isso também. Tecnicamente a gente poderia ter capturado esse peão para cutucar o rei. Mas eu pensei, vamos focar no desenvolvimento. Parece assustador, não vou mentir. O rei ficou preso. Não tema, cara. O rei nunca vai ficar preso. Agora você ataca esse peão. No próximo lance, capture esse peão. Cutuca o outro rei. Ele precisaria de 50 lances para prender o seu rei. Mas isso nunca vai acontecer. Então cutuca. Cutuca o rei. Onde a rainha está indo? Se ele recuar, trocar é bom para você.
A rainha vai para algum lugar? Pode pegar outro docinho. Com o roque, ninguém salva o peão. Você pode usar isso para entrar. Está bem difícil, não vou mentir. 2 peças a menos. É difícil para o garoto jogar, mas é preciso manter a calma, pois se vacilar com a rainha pode estragar tudo. O jogo nunca acaba até que realmente acabe. Então não perca o foco, não comece a digitar no chat: "Ah, você é o bobo". Você, o bobo. Vou te colocar na lata de lixo. Não sabe jogar xadrez, joga ludo, sei lá. Seria assim: a rainha está sob ataque. Ele não pode fechar negócios de desenvolvimento porque a rainha vai morrer. Não me diga que ele vai vacilar com a rainha, seria triste. Qualquer contra-ataque falha, pois podemos apenas pegar e deixar a rainha morrer. Este aqui está protegido pelo ângulo do cavalinho, o que é bom. Algum tipo de movimento com a rainha aqui faz sentido para salvar a rainha. Mas, por outro lado, podemos simplesmente entrar e cutucar o rei. E estamos de boa. Tipo, armar armadilhas é muito complicado. A torre prende a rainha porque não podemos ir a lugar nenhum. Mas temos um contra-ataque, então não dá tempo. A vida está boa. O humano espera algo. Deixa ele esperar. Vamos pular. A gente ataca isso. Ele teve que voltar talvez para tentar nos pegar numa armadilha. É um pouco ângulo complicado. Podemos capturar o peão, dar um cheque e pressionar dos dois lados. Se ele colocar a torre aqui e der cheque, é mate. Mas se eu capturar, fico inseguro, pois ele pode incomodar e não conseguimos finalizar. Então, agora a torre aqui está tecnicamente nos prendendo. Posso capturar o peão, mas isso vai nos prender. E sim, podemos sacrificar a rainha e conseguimos a casa inteira do porquinho pela rainha, tipo, literalmente conseguimos tudo pela rainha. O que conseguimos? Uma torre, um cavalinho, outra torre e um peão. Isso é insano. A quantidade de peças que estamos conseguindo pela rainha está muito acima do esperado. Ele nos prendeu e ele está feliz, mas você pode sacrificar a rainha. Achei que ia pegar, mas estava protegida. Um pouco de um viés de negócios burro e ousado, mas tudo bem, podemos trocar essas peças. Temos 2 torres que já superam a rainha, agora ainda temos um cavalinho. A simplificação é importante. Sim, você podia ter feito um plano para salvar o rei, mas jogando assim tudo fica simples. Ele está sem cavalaria, pegamos todos os cavalos, colocamos a torre na coluna aberta ou pegamos o docinho. Escolha difícil. Doces são bons, mas engordam. Dizem para evitar o diabetes. Colocamos uma torre aqui, outra ali, e buscamos mate na última fileira, podendo dobrar as torres. Comece e avance esses peões. O Stockfish não recomendaria sacrificar a rainha. Como humano, não odeio isso. Você pode dizer, bem, você é o bobo porque deveria ter recuado o cavalinho, atacado a rainha e de alguma forma feito o milagre acontecer. Talvez houvesse uma maneira melhor. Nós não somos o Ricardo, nós também somos apenas uma criança jogando xadrez. Então vamos analisar depois e perguntar. O humano está todo estiloso, mas vamos só colocar a torre na coluna aberta. Enquanto ele não der checkmate, estamos de boa. A torre impede o mate, só o peão evita. Como distraí-lo para dar mate? Posso saltar, fica bonito. Agora podemos até dar um cheque. Empurramos ele para o canto e garantimos nossa fileira de ouro no fundo. Situação comum com 3 peões e um rei. Dar um cheque assim é checkmate. Isso é uma grande ameaça e ele não pode impedir porque temos cobertura. Então damos cheque. Se mover o rei é checkmate. Se ele sacrificar a rainha, você vence. Simples. Pegue o bispo, não foque no pirulito. A melhor maneira de melhorar é analisar a partida. Vamos ver o que a análise da partida nos diz. Ele jogou o gambito Ross, parecendo negócio. Como dá para ver, D4 centralizou bem e foi uma ótima escolha. Ele avançou, Stockfish queria pegar o cavalo, mas optamos por simplicidade. Recuamos. Isso perde a vantagem, mas é xadrez simples. Mantenha o foco. Agora pegamos o peão e ele também. Poderíamos ter buscado atividade, mas recuamos. Veja, Stockfish acha formas de jogar como rainha aqui e iguala. Não achamos os melhores lances, mas ele vacilou. Demos o cheque de rainha, avançou, pegamos peão, torre e cavalo, agora estamos tranquilos. O Stockfish queria capturar o peão em vez de fazer o roque, mas vamos deixar o Stockfish resolver isso. E agora colocamos a rainha aqui e expulsamos a rainha. E acho que o Stockfish queria jogar torre-toma. Achei que o rei era o caminho. Voltamos e era mesmo, não acreditava, pois pensei que estava em outro lugar.
Mas o Stockfish diz que você pode focar no desenvolvimento. E desta vez, quando ele vai tentar prender a rainha, é um pouco melhor de certa forma. Além disso, você pode cutucar o rei para fora. Então havia algo. Talvez isso ocorra na nossa linha também, onde capturei o peão. Ah, o sacrifício é uma boa escolha, mas o cavalinho também serve. Simplificar é o caminho. Estamos tranquilos e alcançamos a glória. Outro jogo de brancas. Mantenha a vida vanilla, peão em E4 é o caminho. Humano não joga a abertura padrão. Jogue uma mistura de francesa e caro-can. Não importa. Sempre que possível, controle o bom e velho centro. Xadrez simples é o caminho. Humano atacou. Você pode pular para salvar o peão. Mantenha a vida simples. Ele pode provocar. Não dê a rainha de graça. Avance o peão para expulsá-la. Um peãozinho aqui é uma opção, mas o peão resolve o problema e ainda te dá tempo extra para cutucar o peãozinho, e ele tem que perder tempo voltando. Agora você desenvolve outra peça. O cavalo saiu, o peão saiu, pode colocar a rainha ali e fazer isso. Roque. Em apenas 7 lances você está completamente desenvolvido de um lado e pronto para fazer o roque. Por isso, o bobo recomenda roque antes do 10º lance, e fizemos em 7. Conseguimos o centro direitinho. Ele desperdiçou o peão movendo-o 3 vezes. Nunca mova a peça mais de uma vez na abertura. Ele fez isso 3 vezes. Vamos trazer mais um peão para o jogo. Por fim, o cavalinho saiu e completamos nosso desenvolvimento. Você foca no desenvolvimento antes de atacar e a felicidade será sua. Agora, se ele fizer o roque curto, você sabe, tem que atacá-lo para vencer. Antes que ele faça o roque, podemos avançar nossos peões para iniciar a marcha. Mano, nos cutucou. Tudo bem, podemos salvar o peão. Estamos prontos para avançar, avançar, avançar e lançar o ataque. Precisamos disso. Talvez o humano não faça o roque, já que os peões estão ali. Meio que assustamos ele, mas ele avançou esse peão. Então, ele nem pode fazer o roque desse jeito. Agora ele não pode fazer o roque em lugar nenhum. O humano cutuca o cavalo. Não pode avançar. Colocar o cavalo na borda não é muito inteligente. Então voltamos. Não é o cavalo mais feliz que existe por aí. Mas ele está fazendo o trabalho dele. O humano está tentando nos pressionar e prender, mas não é realmente possível nos prender, já que podemos sair. Então, vamos focar no contra-ataque. Sim, ele pode ir lá e sobreviver, mas eu sinto que ele vai ter que voltar e chorar como um bebê. Pode seguir com a ideia de pedir para ele capturar aqui, não é para ser. Poderia ter ido lá também. Então o senhor cavalo está triste. Vamos lá, bispo aqui para que ele não possa avançar e fazer o que quer. Não é exatamente um ângulo de cravada, mas parece bom, e talvez eu possa tentar capturar o cavalo se eu quiser. Ele pode tentar avançar. O cavalo quer voltar. Vamos só avançar os peões para abrir o lado do rei. Precisamos abrir a coluna F se quisermos iniciar algum tipo de ataque. O humano disse, não, vamos avançar esse peão. Esse peão está vindo. Aquele peão está vindo. Pode capturar, avançar, pedir para ele capturar e abrir a coluna aí. Todas as peças dele estão paradas. Deixa ele dormir, dorme com os ursinhos de pelúcia, sono de bobo. Então, não precisa se apressar com qualquer tipo de avanço de peão. Não precisa ter pressa. Nem dá para colocar o cavalo aqui com a ideia de preparar qualquer tipo de avanço. Ele é quem não tem espaço. Ele precisa bolar um plano. O plano dele era avançar e acabar com a gente. Mas só de colocar o bispo aqui, a gente estragou os planos dele. Simples, cara. Beleza, ele avançou. Ele quer que capturemos para criar problema com a peça. Podemos evitar isso não posicionando o peão assim. O problema é que se ele avançar assim, complica tudo. Talvez o melhor seja avançar assim. Convidar ele a capturar e recapturamos deste lado, abrindo a coluna E. E o cavalo dele vai ficar triste para sempre. Em vez de colocar a torre aqui, podemos colocar a torre aqui e buscar algum contrajogo. Ele pode não capturar o peão, mas pular com o cavalo, tudo bem. Podemos trocar o bispo, não é o fim do mundo. Podemos capturar aqui ou só pular para dentro. Não quero capturar e deixar ele entrar. Posso capturar o cavalo, mas protegê-lo não faz sentido. Vamos por aqui. É como pedir para a rainha sair. E agora capturamos aqui. Tenho medo que ele pule para dentro. Eu só acho que poderíamos ser mais ousados ali com a ideia mais idiota de simplesmente cravar o cavalo na torre. Capturar o peão não dá. Coloque a torre aqui ou faça o roque para salvar o cavalo. E então, se quisermos, podemos simplesmente derrubar o cavalo e focar no nosso ataque.
Cheque está lá, mas parece arriscado. Capturar está lá, mas não sou muito fã disso. Então é só avançar, capturar, abrir a coluna H, focar no pirulito. Esse é o foco, esse é o foco. Agora, mano capturou com a rainha. Posso dar o cheque, mas precisamos atacar aqui. Então, vamos dobrar as torres desse jeito. Uma torre aqui, outra torre aqui. Pressão no rei com um tempo livre. Outra torre está chegando. Mano, precisa tomar cuidado com a forma como vai lidar com isso. Dama aqui, eis a necessidade. Então dobramos. Não pode capturar por causa da proteção. Fortalecemos o ataque. Pronto para capturar. A torre é essencial para salvá-la. Ele tenta fugir, mas é tarde. O peão morre. Ele pensa que pode fugir, mas não pode. Posso entrar, pedir para ele capturar o peão e trocar a rainha, dizer que vamos ganhar porque estamos com muitas peças de vantagem. O cavalinho está pronto para entrar se ele capturar aqui e trocarmos tudo. É só aquele negócio chato de cavalinho. Pode voltar para algum lugar para dizer que está tudo bem, mas aí não. A outra torre também ataca. Está perdido, ele precisa capturar o peão. Sacrifício técnico de peão para colocar o cavalo ali e cutucar a torre. O cara voltou. Parece que ele está feliz, mas autocravar não é legal. Posso tentar realizar o sonho de novo, mas temo que, se eu avançar, ele avance e nos expulse. Não, né? Vamos pular com o cavalo ali. Pode continuar avançando. Se ele for para C, vamos para F. Mano, derruba o cavalo. O bispo morre, o garoto chora. Segurança do rei vai para o espaço, ataque chegando. Você está tentando, mas está chorando. Dias tristes, muito tristes para ser grupo de trabalho. Ok, ele está procurando o contra-ataque, mas não tem contra-ataque. Podemos continuar pressionando porque queremos acabar com ele. Faz sentido. Poderia ter pulado. Ok, o cheque da torre não é mate. Está coberto, mas se a rainha der cheque aqui, é o fim. Acho que conseguimos fazer isso colocando a rainha ali. Dessa forma, não estamos apenas olhando para ir ali, também estamos olhando para ir lá. Então, ataque duplo, diversão em dobro. Além disso, temos isso aqui. Está meio protegido, por isso não fomos por esse caminho. Assim, quanto mais ameaças, melhor. A gente simplesmente entra. A única forma de parar é com a torre, a gente captura a torre e conquista a glória. Um ataque limpo e clínico da nossa parte. É assim que você ataca após roques em lados opostos do tabuleiro. Você avança o peão, abre colunas e ataca, sem se importar em sacrificá-los para isso. É assim que se faz. Ele só pode bloquear com a torre. Assim capturamos, temos proteção e damos mate. Então é forçado mate em 2 lances. Ele pode reclamar, mas já está praticamente perdido. Então tchau para o homem grupo de trabalho. Tchau para o homem grupo de trabalho. O cara está pensando, isso é meio louco, né? Talvez ele esteja chorando um pouco. Vamos deixar ele chorar. Ok, acho que a desistência automática vai acontecer em 30 segundos. Então é uma estratégia de enrolação. Não seja como esse garoto. Aceite a derrota como um campeão. Aperte desistir. Vá para a cama. Abrace um ursinho e chore. Campeões aceitam derrotas sem enrolar ou deixar o tempo acabar no tabuleiro. 5 minutos. Chore na cama com seus ursinhos de pelúcia. Esse é o jeito certo. Enfim, 5 segundos antes do chess.com nos dar a glória. É assim que funciona. Podemos dizer que aquela partida foi clínica. Vamos seguir e jogar outra. Não, só porque você ganhou a partida sem dificuldade, isso não significa que você não deva analisar. Você pode ver que houve um erro, uma certa imprecisão. Vamos ver onde vacilamos. Ele vacilou? Quem vacilou? Então ele resolveu provocar o rei e F foi sua principal escolha. Você pode querer avançar, mas se autocravar não é bom. O Stockfish aprova, pois não deve ser tão ruim. Era uma forma melhor. Faz o rock, relaxa e em 7 lances já tem 2 pontos de vantagem. Você pode perguntar, o que significa essa vantagem de 2 pontos? 2 significa que você está 2 peões à frente, mais 1 é um peão a mais. 1 é igual a um peão. Negócio simples, meu amigo. Desenvolvemos as peças e depois arriscamos com o avanço do peão. O Stockfish não gosta do nosso negócio, mas a posição está 2 torradas. Estamos só empurrando esses peões, abrindo o negócio, e aí ele decidiu fazer o rock, o que é um massacre. A gente só abre a casa e traz as torres. Ele está tentando fugir, mas não está acontecendo nada. Empurramos um peão, trazemos a rainha. Ele pode tentar, mas já era, está morto. Como jogar com as peças pretas? Essa é sempre a pergunta.
Eu digo, mantenha o peão Vanilla em E5 e mova o cavalo para salvar o peão. Não precisa de Caro-Kann. O bispo está fora. Traga o bispo. Vida italiana simples, simples é a melhor. Não invente nada. Não sei o que você anda preparando. Entre no jogo. Os 2 cavalos já estão em campo. O bispo está fora, pronto para tirar o último pedaço. Não tenha medo do pino. Você pode simplesmente empurrar, empurrar e chutar. Então, tipo, fique tranquilo, cara. Beleza, não monte no cavalo. Ele é um gordo livre. Empurre e chute. Se ele pegar, recupere. Como você ainda não fez o roque, na verdade pode avançar esse peão e expulsar o suco. Não tenha medo de algum tipo de sacrifício negócio. Simplesmente avance. O bispo está fora. Todo o seu desenvolvimento está quase completo. Você gostaria de ir ali, mas não pode. Tristes coconuts. Agora você gostaria de ir ali, mas ele pode capturar e dobrar os peões. Para fazer isso acontecer, coloque o grandão ali com a ideia de ir para o bispo aqui. Assim, depois que ele capturar, você pode capturar também. Ao avançar esses peões assim, não dá para fazer o roque curto. Então você vai fazer o roque longo, roque improvisado. O garoto, longo. Quanto mais longo, melhor. Você sabe disso, aplique isso. Se ele fizer roque curto, você abre a coluna e será um massacre. Então, ele deveria copiar nosso dever de casa e fazer o roque longo também, mas ele não está copiando nosso dever de casa. Então, vamos intimidar o garoto. Eu estava prestes a entrar e atacar, mas percebi que é um cavalinho de graça. Então, vamos não vacilar como um campeão. Posso avançar com a mesma ideia de pressionar o peão e intimidar o fortão. Ele ainda não fez o roque e já estamos no lance 11.5. Então, vida complicada e cara. Se não fizer o roque e colocar o cavalinho aqui, ainda faltam 2 lances para o roque grande. Fazendo besteira. Vamos avançar e expulsar a peça, talvez avançar por aqui. Tentando colocar o hop no cavalinho. Ataque duplo aqui, a pressão em F está chegando. Sim, você pode capturar e nós recapturar. Ah, não, 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 mano, isso está saindo do controle. A gente simplesmente desenvolve cada peça em uma boa casa e já sentimos como se a posição estivesse completamente ganha. Não está, mas parece tão boa, e ele só fez um lance ruim. Se ele tivesse jogado a rainha aqui para o castelo, ele estaria bem. Talvez ele estivesse esperando pular, não sei. Talvez ele quisesse proteger o bispo, por que mover algo já pronto para trás? Enfim, esquece. Deixa ele vacilar. Eu posso capturar, mas ele pode recapturar e cravar, e isso fica meio triste. Vamos só pular com o cavalinho e continuar o jogo, certo? Esse peão estava cobrindo. Não está. Vamos pular. Pode capturar o peão. Acho que esse era o plano para avançar. Ok, ele avançou. Agora podemos voltar de onde viemos. Além disso, tecnicamente podemos avançar, cutucar o peão, rei e o peão. O problema é que a rainha pode manter a proteção e o bispo protege isso, então você não recebe a glória. Mas derrube o defensor. Quando o defensor parte, você entra e recebe a glória. Então remova o defensor, capture o peão, ataque o rei, pegue a torre, pegue o biscoito e fique com diabetes. Vida tática simples. E você, torre extra? O cavalinho pode ficar preso, mas até lá estamos com uma torre a mais. Então ele pode prender o cavalinho lá, já que não podemos fugir por causa disso. Mas cara, você ganha uma torre em 10 lances e ainda está reclamando. Para de reclamar. Beleza, mano, nos ofereceu uma troca. Sempre que você estiver em vantagem, troque as peças, troque as peças. Queremos sair dessa. Então talvez algum lance de rainha aqui para tentar ganhar. O peão deve ser o caminho. Mano, pode aparecer para dizer não, mas você tem que tentar. A diagonal está bloqueada. Então vamos mover o cavalo por aqui para tirar esse cavalo, para dizer, deixe o cavalo sair, ele quer viver. O mano pode tecnicamente capturar esse peão para entrar, mas não estamos preocupados. Focamos na troca. Ele ainda pode capturar o peão e ganhar o cavalo. Foi um pequeno vacilo nosso, talvez devêssemos ter sido mais cuidadosos. Eu não sei como você chama isso, segurança. Em vez de salvar o cavalo, posso avançá-lo e deixar o peão. Mas ele pode dar cheque. Vamos por esse caminho. Se der cheque, estamos fora. Vamos avançar o peão, certo? Manter simples. Tentamos complicar demais com esse negócio do cavalo dele aqui e acho que acabamos bagunçando um pouco. É por isso que dizem que o jogo nunca acaba. A gente viu a torre e tentou comemorar antes da hora. Rainha, é assim que você vacila, pois isso é cheque-mate em um lance.
Então é só avançar o peão e relaxar. Depois do cheque, podemos colocar o rei aqui e manter a proteção. E se ele der cheque, a gente pode realmente tentar fugir. Sim, o cavalinho vai morrer, é um pouco triste, mas é o que temos para hoje. Agora podemos jogar a rainha aqui, assim se ele der cheque, podemos bloquear com a rainha. Trocamos e estamos ganhando, não é a conversão mais limpa. A gente teria gostado depois de pegar a torre. E o Stockfish também, tomate para todo lado. Acho que é isso que acontece quando você desliga o cérebro. Dizemos que vamos ensinar os erros que aprendemos, mas seguimos cometendo os mesmos. Só porque está ganhando não quer dizer que venceu. Ainda há trabalho a fazer. Vamos focar. Eu gostaria de avançar. O cavalo Cutucaqui está protegido e não pode saltar. Pode dar cheque com essa ideia. Se eu voltar, ele nos dá cheque de novo e complica. Ele está claramente preparando algo. Então, vou levar o rei para algum tipo de segurança. Parece arriscado, né? Na verdade, depois do cheque, eu posso simplesmente andar para cá. Então não é o fim do mundo. Então posso focar mais em, talvez, avançar o peão para abrir a casa. Faz sentido. Vamos só avançar, tentar capturar, tentar trazer a torre. Não tem cheque, não tem cheque. Se ele der cheque, saímos tranquilos. Não é o fim do mundo. O humano pode pular aqui, mas não é nada. O que queremos fazer é colocar a torre aqui e de alguma forma entrar e começar a devorar uns docinhos. O rei aqui não faz nada. Queríamos entrar lá de qualquer jeito. O cheque não nos leva à glória, mas passos de bebê podem tirar o rei, afastando-o de qualquer cheque. Talvez eu consiga avançar e ser sincero também. Abrir as colunas para as torres é o caminho. O sétimo céu é o caminho. Deixe ele descobrir. Deixe o garoto descobrir a rainha aqui para atacar. O peão está protegido. O cheque pode ir ali, sem problema. Vamos dar o cheque, vamos dar aquele bom cheque. Se ele voltar, parece triste. Pode ir ali. Na verdade, podemos tentar avançar com isso. Capturar é bom e podemos ganhar com um cravado. Não temos cheque, apenas siga em frente como um campeão. Ataque duplo no peão, dupla proteção no peão. Vamos avançar o peão e ameaçar. Peça para ele avançar. Quanto mais ele avança, mais podemos atacá-lo ou algo assim. Tomar e tomar permite cravar e ganhar o cavalo. O cheque não preocupa, só exige atenção. E qualquer tipo de cheque sempre pode causar algum problema aqui e ali. Não vamos ser o homem desastrado, não perca o foco. Se o Bro mover o cavalo aqui, damos cheque e ganhamos o cavalo. Então não é uma opção. Pode voltar e fazer um movimento elegante. Não é o que ele quer, mas está lá. Podemos simplesmente dar o cheque e avançar ainda mais contra o garoto. Ele ganha com um movimento elegante. Então, capturar ou avançar parece bom. Pode pedir para ele avançar. E então podemos dar outro cheque. Mas talvez ele vá para lá e se esconda no canto. Eu não sei, cara. Parece real. Ele finge poder encontrar abrigo ali. Temos um cheque para trocar a rainha e acabar o jogo. O adversário tenta escapar. Cheque, ele pode fugir. Vamos dar cheque assim. Ele vai para lá. Onde está o mate? Essa é a jogada. Quando ele vier, terá um cheque-mate de peão. Só seguir dando cheque no garoto. O cara acha que pode fugir, mas não pode. Então, esse é o único caminho a seguir. Posso dar cheque com o peão, mas ele vai para lá. Melhor dar cheque com a rainha aqui ou ali. Ele ficará preso no canto e podemos avançar o peão 2 casas para conquistar a glória, pois este está protegido. Levou um tempo. A gente brincou um pouco, mas conseguimos fazer o trabalho. Parabéns pra gente. Então, esse está protegido, aquele está protegido. Ele vai para lá porque esse está protegido. Avançamos o peão e conquistamos a glória. Hora de zoar a gente mesmo, porque a gente sabia que quando pegou a torre comemorou cedo demais. Então vamos ver. Ainda podemos aprender e crescer com nossos erros. Ficamos com um jeito italiano, tiramos e trouxemos o bispo de volta e rocou. Você pode ver que o Stockfish diz que estamos melhores, então obrigado, o Stockfish queria quebrar. O centro é um bom negócio, então faz sentido. A gente entrou e o que ele precisava fazer era só recuar e ficar sólido. Ele tentou se livrar do cavalo irritante e caiu na temporada do tomate. Quando entramos, atacamos isso. Ele pensa que tudo é seguro, mas derrubamos o bispo e conquistamos a glória. Parece que havia uma forma melhor. Veja, eu achei que a gente estava ganhando a torre e estávamos felizes, mas havia uma tática melhor para entrar. Tecnicamente, sacrifique o cavalo.
Mas ele não pode capturar, pois você pode dar cheque assim. Se capturar aqui, você ganha a rainha. Deixamos passar algumas táticas. Sempre aprendendo. Era capturar, mas aparentemente era para capturar em outro lugar. Ele podia capturar com o cavalo e a rainha protegeria o peão. Então, a nossa ideia que pensamos na nossa cabeça era totalmente lixo. Então, é por isso que a gente meio que não é um grande mestre, né? A gente pegou o peão, capturou a torre e ficou feliz demais. Tipo, a gente ficou feliz demais. A gente só está trocando as peças como um bobo. Pega o peão, a gente recua. Quero dizer, a posição está tão boa que a gente pode sacrificar e ainda assim ganhar. Mas veja, de -6 vai para -2. Isso é como estar apenas 2 peões à frente em vez de 6 peões à frente. Foi um pequeno vacilo nosso, com um pouco de emoção envolvida. Se ele fosse mais como o Stockfish, poderia ter nos vencido, mas não foi. Avançamos os peões e o pegamos em umas 4 jogadas. Então demos sorte. Felizmente pegamos 3 brancas seguidas no vídeo. Muito bom. Peão em E4, defesa siciliana. Hora de revelar meu esquema super secreto da defesa siciliana. Que é colocar o cavalinho ali, peão ali e o bispo ali. Deixa eu mostrar de novo. Peão ali, bispo ali, peão ali, bispo ali e a rainha aqui. Essa é a minha configuração dourada de defesa anti-siciliana. Se você quiser aprender, pode assistir nos meus vídeos do YouTube. Autopromoção é o caminho e pode ser usada contra qualquer negócio siciliano sem esforço. Porque você pode pré-mover como se estivesse jogando Londres e vai conseguir uma boa posição. Agora só resta lembrar se ele tivesse pulado com o cavalinho assim. Você não deve ir, pois ele quer capturar o bispo, mas não é para ser. Agora, ele apenas deixou o peão cair. Não fizemos nada. Ele perdeu o peão. Como se estivéssemos tagarelando. Estamos com um peão a mais e tranquilos. Esse é o poder da defesa siciliana. Ele achou que era esperto, mas é bobo. Está jogando defesa siciliana. Vamos lá. Agora podemos fazer o rock e cuidar do negócio do F. Se ele tivesse feito o rock, geralmente a gente vai com mais força aqui para algum ataque, mas a gente já pegou o doce e colocou na barriga. Então, não precisa ser ganancioso. Rock é o caminho. Vamos jogar F. Se ele capturar, podemos saltar, e a segurança do nosso rei fica no máximo. Nossos jogadores estão felizes, nosso desenvolvimento está em outro nível, e nós estamos felizes. Então, ele não capturou, mas acho que ele vacilou. Eu sei, é tão ruim, ninguém sabe. O bispo nessa diagonal é tão bom que uma vez que pegamos esse peão, ele não pode recapturar. Enquanto o cavalo morre e ele chora, não só esse cavalo, mas este outro cavalo também está morrendo. Chore, bebê! Não é bebê chorando, é cachorrinho. Chore por mim. Ok. Ele está tentando ser o campeão de culinária. Ele está dizendo, se eu levar com o cavalo, eu posso trazer de volta. Assim que você pega, ele ganha tempo para salvar o cavalo e está preparando algo. Temos algo melhor? Vamos ver. Acho que funciona porque se ele pegar aqui, podemos recuperar. E ainda continuamos pressionando a torre e o negócio. E ainda estamos tranquilos. Então temos 3 opções. Rejeitamos esta porque ele pode capturar e resolver o problema. Se eu capturar esta após as trocas, só teremos uma peça atacando, por isso é a melhor jogada. O cálculo da ordem é a chave para o sucesso. Ele tentou criar uma confusão, você desacelerou. Gastou 45 segundos, até 1 minuto para descobrir que este é o caminho para a glória. Você ataca. Ele só pode mover uma peça por vez, ele não pode fazer 2 movimentos em uma jogada. Mano, é isso. Um homem mágico, ou o que o humano pode pegar aqui. E sim, se eu capturar aqui, só teremos uma troca. Não é tão bom quanto você gostaria, mas tem alguma coisa aí. Cara, por que tanta ganância? Então, humano captura aqui? A gente não ganha isso porque está protegido. Eu estava esperando algum tipo de tática. Tipo, sabe, a gente sacrifica a torre porque o humano acha que é o Gotham. Ele captura de volta. A gente dá o cheque para fazer um ataque duplo. Infelizmente, ele não vai mover o rei aqui e vacilar como um campeão. Ele vai recuar a torre para manter a defesa e eu achei que poderia fazer. Ah, tem um cavalinho de graça. Não é o melhor, mas é mais uma dica. 2 peças são melhores do que a torre. Matemática rápida. 3 mais 3 é 6, a torre vale 5 e 6 é maior que 5. Meio injusto, mas é o que é. Então, rei aqui, ganhamos a torre. Torre aqui. Temos a opção de colocar a torre aqui e cravar a torre. Mas aí ele pode voltar e defender. E provavelmente isso também funciona. Mas vamos apenas capturar a torre. Qual é a matemática?
Com uma torre inteira de vantagem, ele ainda nos coloca em xeque. Você pode deslizar, mas se você trocar a peça pesada, não pode vacilar com a peça pesada. Eu sei, próximo lance. Se eu tivesse ido ali, você teria ido rainha aqui e perdido a rainha. Só troca as damas, mantém simples. O caminho é simples, traga a torre. Agora, eu gostaria de pular com o cavalinho e trocar o cavalinho, cara. Estamos revelando muitos segredos. Já mostramos a defesa siciliana e ensinamos como jogar W4 e W5. Agora dizemos para trocar peças quando estiver com vantagem de material. Vamos ser banidos, mano, cutucou. Melhor sair. Sempre siga em frente na vida, não fique indo, sabe? Pra lá e pra cá. Sempre em frente, sempre em frente. Em direção ao homem frango. Quer negociar? Ele pode ir só para dizer não. Eu poderia ter aceitado e deixado ele também, mas por quê? Por que fazer bagunça? Simplificação. Quero ir lá, ver a rainha, trocar as damas e conquistar a glória. Ok, ele está procurando o ataque. Pode ficar assustador, mas se o rei se for, quem vai te assustar? Ninguém. Tchau, doguinho. Vitória limpa não impede que você analise sua partida. Se você não pode aprender com seus próprios erros, aprenda com os erros do seu adversário. Então, ele jogou a defesa siciliana ao vivo. Usamos nossa formação dourada e estávamos prontos. Quando ele errou com o peão, talvez devesse tê-lo avançado ou jogado com calma para salvá-lo. Se você joga a siciliana, já sabe o que fazer. Pegamos o peão, voltamos, fizemos o roque e fomos felizes. Ele avançou errado, capturamos e ele forçou demais ao ver os dois cavalos caindo, então ele capturou, e eu não tinha certeza de qual era a maneira correta de fazer isso. Aparentemente, a melhor escolha, que não joguei, era apenas recapturar. Assim você segue atacando e ganhando. Então, o que eu escolhi talvez não tenha sido o melhor cavalo, então bispo para C6 nem está entre as 3 melhores opções de cavalo. Aqui estava bom, não acreditei, pois achei que ele podia capturar. Mas o Stockfish mostra que dá para capturar assim e manter o duplo ataque. Você está bem. Pensamos que éramos campeões táticos, mas fomos bobos. Quero dizer, isso ainda está bom, mas acho que poderíamos ter feito melhor. Sempre dá para melhorar. Enfim, então pegamos a torre, e o sacrifício da torre estava certo? Estava certo. Demos o cheque. Eu não tinha certeza do que fazer depois disso. Pensei em capturar aqui ou cravar na torre. Ambos são bons. Ele levou o rei, pegamos a torre e a vida ficou simples. Voltamos. Nessa posição, o Stockfish nunca sugeriria trocar a rainha. Ele sempre foge, pois o Stockfish é ganancioso e quer a peça mais valiosa. Mais como um bobão que tem a tendência de levar a rainha para cá, para algum lugar aqui, e acabar perdendo a rainha. Perder uma partida ganha em um lance só. Meu conselho é trocar a peça. Se você não tem uma peça gorda, não vacile com ela. Um homem sábio disse isso e estou aprendendo. Você também deveria. Por isso demos o cheque. Se ele avançar, ganha uma peça de graça. Se capturar, você recupera. Torre para cima, devore peões, faça nova peça gorda, conquiste a glória e vire o bobão de alto elo.